Olá, queridos e queridas de Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, é o nosso 7º episódio. Hoje, com a querida participação da Ana, minha amiga, e também Florzinha, que a gente vai falar sobre o tema matrimônio, conversão. E dando risada aqui, porque daqui a pouco a gente partilha a história da gravação, né, Ana? Com a Kétia sempre muitas aventuras, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, Florzinhas de Jesus. Agradeço a Kétia o convite, me sinto muito honrada de estar participando disso. Eu sou uma amiga, e não só amiga, uma admiradora de muito tempo da Kétia. Ela é uma referência para mim em vários sentidos e que, de certa forma, acompanhou as principais histórias da minha vida, digamos assim, né? Querendo ou não. E estamos aqui, vai ser maravilhoso. E contextualizando nossa amizade aí desde a época de faculdade, né? É. Talvez alguns anos, não vou revelar a idade, mas quase 10, né? Quase 10. Isso é. Quase 10 anos de faculdade é um bom tempo de amizade, né? Sim. Não parece que faz tanto tempo que a gente se conhece. Sim, mas passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E hoje, partilhando um pouquinho, né, Ana, vai ser sobre o tema matrimônio e Sim. a conversão, o testemunho da Ana sobre esse caminho, né? De Exato. escolhas e também de encontros. Exatamente. Acho que a palavra que você usou foi muito certeira, né? A questão do caminho, né? Uhum. Eu sou recém-casada, tá? Na verdade, ontem foi nosso aniversário de 11 meses de casamento. E apesar de ser tão recente, de relacionamento nós temos 13 anos, né? Essa, como eu disse pra Kétia uma vez, é a história mais bonita da minha vida, por enquanto. Então, é por isso que eu gosto tanto de falar dela. E para ela ser composta, né? O nosso relacionamento ele tem um histórico e não vou dizer um final feliz, porque de fato ele está só começando, mas o início, digamos assim, esse processo até então, não só de construção nossa no relacionamento, mas o final que eu digo é a questão da nossa verdadeira conversão. Então, aquela história de que tudo no momento de Deus é melhor, na minha cabeça, na nossa vida, sempre foi só uma frasezinha, até de fato perceber que na vida as coisas preparadas por Deus de fato são muito melhores. Então, os planos de Deus são melhores que os nossos, né? Bendito seja Deus. E começando aí esse testemunho seu, Ana, quando foi o start, né, desse movimento interno para depois vir para fora, né? Exato, exatamente. Justamente esse movimento. Nesses 13 anos de relacionamento, nós vivemos de tudo. Eu acho que a palavra de tudo, ela contextualiza bem. Nós nos conhecemos muito jovens, digo que nós não conhecemos outras pessoas, né? E nós crescemos juntos, literalmente. E nós éramos muito novos, eu tinha 15, ele 18, se eu não me engano, na época que nós nos conhecemos na escola? No curso técnico. E desde então já começava a providência, né? Porque era um lugar do qual eu não queria estar. E era um lugar que ele também não queria estar. Então, acho que esse momento nosso da juventude, principalmente da nossa geração, ele é muito parecido. No geral, a gente nessa idade, principalmente finalizando o ensino médio, a gente sempre estava com essa sensação de confusão, né? Sim. Nós não sabemos se a gente fazia o que a gente queria, se é que a gente queria alguma coisa, e se aquilo ia agradar aos nossos pais, se era uma coisa que a gente queria de fato fazer, né? E era uma confusão tremenda. Então, os dois ali estando em lugares que não queria, acabamos nos conhecendo. Eu entendi que aquilo era para isso, né? Pra gente se conhecer, e desde então a gente começa a nossa história. E aí, não vou dizer que foi ruim, tudo serviu de aprendizado. Todas as fases infantis, as fases de conhecer as coisas, lugares, primeiro trabalho, primeiro emprego, cursos que nós fizemos, inclusive a faculdade, todas essas fases eu vivi junto com ele. Então, a gente encontrava meio que a força um no outro, né? A gente foi se amparando um ao outro, cada um no seu sonho a ser realizado. E de fato foi muito gostoso, foi bom construir isso juntos, né? Sim. Não foi fácil, mas foi muito bom. E então
Nunca teve também essa questão do ponto de altos e baixos, né? A gente teve dificuldades na questão de lutar pelas nossas coisas. Tudo que nós temos hoje, inclusive, foi o suor de cada um. Suor nosso, Dos dois, né? dos dois. Claro que com muita ajuda dos nossos pais, dos nossos familiares, mas nós construímos juntos. E dentro dessas dificuldades a gente foi amadurecendo, né? A gente foi conhecendo outras pessoas, exercendo funções por conta própria, estudando juntos também. E inclusive legal falar dos estudos, porque justamente os estudos, a questão do start da nossa conversão propriamente foi através dos estudos, né? Tiveram momentos que a gente começou a ler clássicos, né? Em um dado momento a gente sentiu essa necessidade de partilhar a literatura como nós dois juntos, né? Então eu lembro como se fosse hoje. Tiveram noites em que a gente decidiu inserir essa prática na nossa vida, e à noite a gente sentava junto e começava a ler. E como para o João nada pode se começar pelo simples, tem que começar pelo complexo. Eu que pensava em começar uma leitura básica através de um livro simples, ele levou a Divina Comédia lá para a cama. Meu Deus! E nós começamos juntos a ler a Divina Comédia. Então, eu acho que se for um ponto de start para a nossa conversão, eu creio que foi nessa escolha de começar a fazer a leitura desses livros e de fazer isso juntos. Como a gente sempre fez, a maioria das coisas juntos, né? Mas essa escolha de entrar nos clássicos dessa forma foi importante. Nós já estudávamos filosofia juntos, nós já sabíamos de outros assuntos, tudo que a gente fazia de fato era junto, mas esse tema foi o que mais tocou a gente profundamente. E foi então que, através dessas leituras, dessa profundidade, ele fez o COF, né? E acabou me influenciando muito. COF, para quem não sabe, é a escola de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Nossa. E a minha filosofia, na verdade, vem mais através do Padre Paulo, Ricardo, com quem eu comecei a fazer a catequese. Fui picada pelo bichinho do Padre Paulo. Virei assinante do portal dele. E tudo que existe lá hoje eu consumi com muita assiduidade, digamos assim. Fervorosidade. Porque quem viu a Ana, assim, são detalhes, mas que as melancólicas percebem, né? Exatamente. Gente, é bem, assim, divino, digamos assim, né? São coisas, a gente que passa por uma conversão tão forte assim, a gente percebe que a gente não é nada daquilo que a gente foi um dia, né? E que bom que é assim. Mas, por fim, fomos tendo contato com isso. O João, vendo meu contato com o Padre Paulo, acaba pegando gosto também. E digamos assim que a nossa primeiro contato com a vida católica surgiu através do Padre Paulo. Na internet? Na internet. Então nós fazíamos a catequese, nós fizemos toda a catequese de adultos. E aí você entra pela catequese, né? Mas depois você consome tudo que está ali, que é ouro, né? Sim. É o que eu digo hoje, qualquer valor, custo que você tenha para ter esse tipo de ensinamento é nada perto daquilo do efeito que aquilo causa em nós, na né? Sua alma, que na nossa alma. Muito grande. Então nós fomos tendo assim, o consumo daquilo foi fazendo efeito de verdade dentro de nós, e aquilo foi tão forte que a gente começou a sentir falta daquilo no nosso cotidiano. E aí aos poucos nós fomos adentrando a rotina, digamos assim, né? Hoje de fato nós temos uma rotina católica, se é que isso faz sentido, acho que faz. Colocando na prática. Colocando na prática, e as coisas foram mesmo fazendo sentido, né? Através da, digamos assim, da divina sabedoria de Deus, né? Sim. Eu me lembro também que uma coisa que eu encarava muito era que eu queria me casar. Eu me enganava muito, sabe, Keds? Eu via as pessoas se casando e eu via o meu relacionamento como era. Nós já morávamos juntos, né? E eu pensava assim, cara, eu quero me casar. Mas como que eu vou pôr isso no coração do João, né? Casar na igreja. Casar na igreja e tudo mais. E aí eu tive que apelar, né?
E a primeira pessoa para quem eu fui apelar foi Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Era a igreja que eu frequentava quando a gente ia para a igreja, raramente. A igreja que eu frequentava com os meus pais. Sim. E lá tem um missionário lá, que se eu não me engano ele é até o Denis. Ele é um senhor maravilhoso lá da igreja e ele faz algumas homilias antes da missa. E aí a homilia daquele dia me tocou muito, eu comprei o terço no mesmo dia e foi a primeira vez que eu tive contato com o terço. Minha mãe é muito católica, viu, gente? Sempre a gente teve contato com imagem, terço, rosário e tudo mais dentro de casa, mas nada que fosse de livre e espontânea vontade. Aquele dia foi a primeira vez que eu tive contato com o terço e foi que eu tentei rezar um terço. E a única coisa que me movia a rezar o terço era pedir que Nossa Senhora desatasse aquele nó da minha vida. Eu queria casar, né? Afinal de contas. E eu nem me lembro direito como eu fiz o terço, provavelmente eu fiz tudo errado, mas eu sei que para Nossa Senhora não era isso que importava, né? Ela sabia do meu pedido. E daquele dia em diante foram 5 anos até o dia que eu me casei. E eu sei que hoje eu entendo que a pessoa na qual eu e o João nos tornamos era a pessoa que era o tempo preciso para que a gente se casasse da forma correta. Sim. A gente já dentro bebendo dos sacramentos da igreja e vendo que aquilo fazia uma diferença enorme na nossa vida, que faria o maior sentido. E desde então ela desatou esse nó, gente, funciona. Eu não me apeguei a Santo Antônio, foi a paróquia na qual nós nos casamos, o que fez muito sentido. Sim. Mas a quem eu me apeguei foi Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e de fato funcionou. Nossa Senhora sempre, independente do título, né? Que são muitos. Que são muitos. E que eu já vi, mas podem aí depois nos comentários falar. Parece que são 365 ou mais. Ou mais. Então é um dia para cada Nossa Senhora, né? É um dia para cada Nossa Senhora. Eu descobri que, inclusive, existem cidades no Brasil que ela tem nomes e que a gente não conhece ainda, né? E que tem imagens e tudo, mas que a gente desconhece. Quer dizer, Nossa Senhora tem para todo mundo, né? Sim, ela quer e deseja que a gente seja aquele filho quando Jesus está na cruz e entrega para São João. Né? Exatamente. O discípulo amado, mas uma escolha da Ana, né, Ana? Foi. Sair do banco, ir até a lojinha, comprar um terço e pedir, sendo que no fim, a finalidade, aquilo ali é só um meio, né? Aquilo é só um meio, exatamente. Não é só isso, né? Nossa Senhora, ela deseja muito mais. Exato. Mas depois desse processo, né, vem aí a conversão também do João. Sim. E o engajar para dar os próximos passos para o matrimônio, né? Exatamente. E aí você começa uma nova história, né? Ele de fato me pediu noivado. E aí começa a história de 2 anos após isso a gente se preparar para o nosso tão desejado casamento. E a preparação é muito muito boa, né? É uma história à parte muito legal, porque inclusive logo que em torno de 2 ou 1 ano antes da gente começar a se preparar, foi a Kétia a minha um lembrete de Jesus. Eu não consegui, na verdade, não me ver outra pessoa em quem eu pudesse pedir ajuda naquele momento, porque, ok, vamos nos casar, existe todo o processo, porém a gente só casa uma vez e você não sabe por onde começa, né? Você precisa fazer o curso, você precisa cuidar da documentação, você precisa trabalhar, porque não é barato casar, né? Não. Então a gente não sabe por onde começar. E a Kétia, minha florzinha, e a mãe dela me ajudaram muito nesse momento. Sabiam me dizer a quem eu procurar. E aí começa a história da preparação para o casamento. Sim. Nós fizemos o curso de noivos, né? O curso de noivos, infelizmente, ele não tem tanta profundidade de tempo, né? Exato, digamos que ele não tem tanta profundidade quanto deveria. Mas depois, né, na paróquia que nós frequentamos, ele tem um curso de noivos que eu inclusive indico. É um curso de duração de 1 ano, feito na paróquia,
Mas se você for casar durante aquele ano, você consegue o certificado. Mas eu aconselho que faça, porque ele dá profundidade a temas que são relevantes, né, ao matrimônio na igreja. Sim. E, enfim, passamos por tudo isso. Mas a história principal no meio é que... porque eu digo que Nossa Senhora queria nos preparar de uma maneira diferente, digamos assim, para poder assumir nosso sacramento. Quando no preparo você percebe que você tem que conciliar várias coisas, várias datas, né? A data da igreja, a data do lugar onde você pretende fazer uma festa. Para juntar as pessoas. Tinham muitas pessoas da nossa família, pessoas especiais que a gente queria chamar, e também contava com datas para elas se prepararem para estar aqui conosco, pessoas idosas da família. E nesse processo eu comecei a perceber que eu estava trocando os pés pelas mãos. Aquela ânsia da questão do casamento que finalmente ia acontecer, aquele preparo todo que eu e o João estávamos tendo, de repente mudou a rota. O foco deixou de ser o sacramento para talvez ser algo que realizasse o nosso sonho material de ter uma festa gigantesca e agradar as outras pessoas, né? Se tornar um evento. Se tornar um evento, exato. Acontece que no meio desse preparatório todo, na busca incessante de encontrar uma data e as pessoas e ornar todas as coisas naquela definida data, eu cheguei nesse dia à noite com o João, ficamos felizes, ansiosos, e para mim ter a data é uma coisa que vocês que são noivas sabem que é um momento importante, porque você começa uma contagem regressiva no coração. Então, finalmente eu tenho uma data, né? E definida essa data, nós casaríamos no mês de dezembro de 2024. Sim. No dia seguinte, era o dia em que nós decidimos que íamos falar para as pessoas mais próximas para prepará-las. E nesse dia cedo eu tinha um compromisso muito cedo, saí de casa e fui ao compromisso. E eu não sei porquê, é difícil falar quando você conhece Nossa Senhora que não sabe o porquê. Depois ela te mostra que é ela quem quis assim, né? Mas eu recebi uma ligação dentro do carro e não era é estranho porque eu não sabia que eu estava no contato para receber essa ligação. Minha sogra, ela estava em um processo de alguns exames, porque ela tinha descoberto um nódulo no seio. E a médica com quem ela fez os exames ligou para mim. Eu não sabia que ela tinha deixado o meu telefone como contato de emergência. E ela me deu a notícia de que a minha sogra, ela teria que começar a se preparar, porque de fato ela tinha confirmado que o nódulo era maligno e que ela tinha... Era um câncer de mama. E que não conseguia falar nem com o João, nem com o filho, nem com a filha e nem com ela. E eu tive que receber essa notícia. Meu Deus. E nesse momento eu pensei, o que é mais importante que isso? A minha sogra vai precisar de cuidados, de ajuda. E aí, na verdade, nesse momento eu senti raiva. A verdade é que eu senti raiva porque a primeira coisa que eu senti é que eu ia ter que mudar meus planos. Então, foi aquela revolta. Não bastasse isso foi no período da manhã. No período da tarde, quando eu finalmente terminei os outros compromissos e eu estava me preparando para falar com o João a respeito dessa notícia, no caminho eu recebi outra ligação. A minha mãe me ligava, porque eu já sabia que ela tinha uma consulta com meu pai, consulta de rotina, e a minha mãe me ligando, me dizendo, filha, eu preciso que você venha buscar a mim e seu pai, porque seu pai veio para consulta de rotina e o médico avisou ele que ele não vai sair daqui para casa, ele tem que sair daqui direto ao hospital, porque ele está com batimento cardíaco muito baixo. Então ele é daqui para cirurgia para o marca-passo. Meu Deus. Aí dali eu falei assim, não. Nossa Senhora. Vamos dar importância àquilo que precisa de importância. Meu Deus. Então eu tive que sair dali, correr, enfim. Resumindo bem a história, minha sogra está bem, está com saúde, graças a Deus, está curada. Meu pai, depois daquele dia, depois de 9 dias, já estava bem. Meu pai, na verdade, ele nunca ficou mal em momento nenhum, né? Meu pai é outro,
que é minha fortaleza primeira, digamos assim. Ele nunca se sentiu mal. A verdade é que Deus salvou a vida dele, porque se viesse a acontecer algo e ele não tivesse ali naquela consulta naquele momento, é uma pessoa que teria algum problema, um infarto, e a gente nunca talvez ia descobrir o problema, né? Porque ele é uma pessoa que não demonstra sintomas. Sim. Enfim, saiu 9 dias depois dali com o marca-passo. Minha sogra começou um tratamento que foi terminar 1 ano depois, mas que deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu tive que dar prioridade a essas coisas e lá vou eu, de novo, voltar para o meu casamento. Uhum. A nossa vida, depois de tudo isso ocorrido, mudou muito. E o meu ponto de referência voltou para o lugar correto, né? De dar importância àquelas coisas que eu devia ter dado desde o princípio. O eixo da coisa. O eixo da coisa voltou a estar no mesmo lugar. Acho que Nossa Senhora precisava... A Ana, ela precisa de uma balançadinha um pouco mais séria, né? Para ela voltar para uma balançadinha bem barco, assim, de pescadores que Jesus fala, você não tá vendo? E foi muito bonito isso, de fato. A gente voltou o eixo para o lugar correto. As outras coisas que vieram depois com providência foram muito melhores. E a cada passo desse processo, o mais importante a se dizer também é que no início do relacionamento, e todo o tempo que eu passei com o João, eu sempre amava muito ele. Mas desses últimos anos, até o momento em que a gente se casou, eu amei mais ele. E o amor naquilo que depois no altar vocês iam realmente... Exato. Fazer o juramento diante de Deus. Exatamente. Aí aquele amar, aquela pessoa que eu achei que eu não pudesse amar mais, eu passei a amar mais e digamos, não tem maneira correta de se amar, sim, né? Mas é algo... Mas algo assim... concreto, é uma coisa afirmada... Algo concreto. Não sei. Quem é a esposa, as esposas podem dizer. As esposas talvez vão entender, ou pelo menos deveriam entender o que eu estou dizendo. Mas o João é aquela pessoa que de fato fez fazer sentido, né? Tudo fazer sentido, na verdade. Acho que eu não seria quem sou sem ele mesmo, de verdade. E eu sei que ele também, não estou dizendo profissional nem pessoalmente, mas espiritualmente, também não seria sozinho o que a gente conseguiu construir junto. É uma coisa muito recíproca nesse sentido, né? Enfim, tudo se conclui e se dá no altar mesmo. As palavras todas ditas diante do padre naquele dia, sim, só podiam ter feito tanto sentido com base em tudo que a gente viveu. Se a Ana e o João tivessem passado por essa pequena grande jornada. Então tudo fez sentido mesmo. O que seria uma toalha molhada em cima da cama, né, depois? Aí depois, gente, aí é isso que não contam, né? O que seria a toalha molhada, o que seria a barba cortada no banheiro que você acabou de lavar, o que seria, né... Ir no shopping e pedir um vestido para o João. O que seria exatamente. Então, a vida é muito boa, gente. A vida 2 é uma construção diária, né? O amor, o que faz mais sentido, assim, o amor ele não pode ser só o sentimento, porque isso passa, né? Agora, você tá com a pessoa da qual você escolhe mesmo estar junto e não querer ver essa pessoa em outro lugar que não seja o céu, aí você descobre. Aí talvez eu consiga passar um pouco do que eu quero dizer, que é amar mais, né? De fato, você colocar o outro na sua frente, assim, antes de todas as coisas que você vai fazer durante o dia, é difícil, mas é só o que faz sentido. Acho que dentro da coisa principal, daquilo que Deus nos fez, essa é uma das principais mesmo. É servir, né? Sim, e ainda assim é um privilégio. E ainda assim é um privilégio dos privilégios. Bendito seja Deus, olha só. Mas agradeço a querida partilha dessa história de vida que, como a gente estava num antes podcast, né? Exatamente. Todos os convidados, não poderia ser diferente. Mas a questão do estado de vida definido e dessa etapa que vocês passaram, mesmo estando de longe, né? Aquela visão mais
de miopia da Exato. Kétia, mas eu posso contemplar e ver que a Ana de 2015 2015? É. 2015. é diferente em 2026, mas se tornando uma mulher, esposa e futura querida mamãe. Quem diria? Mas Não estou grávida ainda, tá, pessoal? sim, mas Deus há de o prover. futuro a Deus pertence e com certeza, Com certeza. está construindo em família aquilo que é o que você falou. Enxergar e querer que a pessoa que está do seu lado, seu esposo, vá para o céu. Porque não tem Exato. nada mais com propósito. Acho que não tem nada de melhor que a gente possa desejar para uma pessoa, né? Mas mais do que desejar, é o movimento, a ação, né? De fazer com que isso se realize. Sim, não ficar estático. Não ficar estático. Parado não dá pra... Parada não dá para chegar em lugar nenhum. Não. Mas é isso, então agora vamos encaminhando para as nossas perguntas e respostas Verdade, rápidas. Perguntas e respostas rápidas pra gente não faz muito sentido. Mas vamos tentar. Sim, mas são pequenos lembretes e aí eu vou fazer aqui pra Ana, no nosso querido estúdio, ao som de passarinhos. Gente, é uma pena vocês não poderem ver o estúdio. Mas, de fato, foi preparado. Porque em algum momento a Kétia vai contar pra vocês a jornada até a gente chegar aqui onde nós estamos agora. Oh, Jesus. Mas, de fato, a gente não esperava esse show que Deus preparou pra gente agora. Não, São Pedro, ele honra muito. Honra. Então, vamos lá. A primeira, Ana, é uma mensagem ou conselho para quem tem medo e talvez até já pensou sobre o assunto. Eu vou considerar que seja assim, pensou no assunto de se casar, no caso. Sim. A mensagem, eu fico pensando, quem sou eu para dar uma mensagem? Mas a fé, quando a gente fala nessa palavrinha, principalmente a gente que é muito novo, muito jovem, eu vou me colocar como jovem. A gente acha que a fé, ela é uma coisa imaterial, né? Digamos assim, uma coisa que vem só do nosso pensamento. Isso serve para qualquer coisa que você tenha o desejo de concretizar. A primeira é que não tenha medo de pedir. Peça, porque no Terço da Misericórdia a gente ouve todos os dias que o muito para Deus é pouco. Então, independente daquilo que você quiser pedir, peça. Peça e peça com fé. E aí é que vem o fator da fé. A fé é uma coisa viva que está dentro de nós. Ela não pode ser só no falar. As palavras, elas têm força, mas elas têm força porque saem de nós que somos pessoas vivas. Então, agir conforme a sua fé. Procure. Se você procura ter você já tem um relacionamento ou quer estar em um relacionamento, procure estar com pessoas que fazem sentido, procure estar em lugares que façam sentido. Não caiam nessa de que pessoas e lugares não faz diferença, porque faz. Faz e você tem mais possibilidade de encontrar uma pessoa que viva aquilo que você vive, né? Então, eu acho que é isso. Não tenha medo de pedir, peça a Deus, peça a Nossa Senhora. Eles ouvem e nos atendem. E melhor que isso, eles ouvem e atendem do modo melhor do que a gente pensa, porque é sempre no modo do plano de Deus. Amém. E Ele é quem está vendo tudo e não a gente. Então confie, tenha a fé concreta de ação e tenha vontade no pedir também. Uhum. Muito bem. A próxima, então, uma frase e uma música para os queridos e queridas de Jesus. Uma frase e uma música? Sim. Eu infelizmente não, até felizmente eu vou sugerir uma música que inclusive tem uma breve história junto. Quando nós fomos colocar a música do nosso casamento, a gente teve uma grande dificuldade. Isso fica até de aviso para vocês que pretendem se casar. Eu e meu marido, nós somos muito modernos, né? Nós somos um pouco antiquados. E desde que a gente passou por essa conversão, a gente procurou muito ouvir músicas sacras. Uhum. E as empresas que trabalham com músicas hoje do casamento, elas preferem mais, digamos, um Ed Sheeran, um pagode, uma coisa mais moderna. Entende? Meu Deus. Então eu vou passar para vocês uma dica, que dica não, na verdade a experiência, que é a música que eu sugiro é A Glória, do Frisina. Se vocês encontrarem
procurarem no YouTube, nós queríamos que o moço com quem a gente pediu a música, não vou dizer quem é, não tem necessidade, Tudo bem. ele disse que a gente precisava pensar numa música que transmitisse a sensação que nós quiséssemos passar na hora que nós estivéssemos saindo da igreja depois de casados. Ok. E nada nos passou na nossa cabeça que não fosse o Glória. É uma música comemorativa, feliz. Sim. E de felicidade extrema. Uhum. E ele achou que talvez essa música não passasse aquilo que a gente queria. Ah. Mas como bons, né, pensantes, Ah. a gente manteve. Então a palavra que eu não digo frase, mas eu vou usar a palavra glória no lugar da frase e que sugiro que vocês ouçam. Porque é de fato uma música muito, muito boa e bonita. Provavelmente vocês já têm ouvido na missa. Principalmente nesse período pós-Páscoa, o Glória é muito fortemente cantado. Com né? certeza. Então procure o Glória do Frisina, é uma música maravilhosa. Nossa. E uma frase? A frase que vem sempre ao meu coração e que eu costumo compartilhar é uma frase do meu querido professor Olavo de Carvalho. Ela diz assim, se somos imortais, o somos desde já. Então eu acho que a diferença na nossa vida se faz a partir do momento que a gente se dá conta e consciência disso, de que nós somos eternos e de que nós viemos e voltaremos para Jesus. Então se somos eternos, que seremos desde já. Forte. Profunda essa florzinha. Profunda essa João, florzinha. Ganhou na loteria, hein? Vamos lá, então. A próxima, um hábito ou algo inegociável que a Ana não abre mão. Diz justamente condizente ao que eu sugeri para vocês no início. O hábito da leitura e da boa leitura, que, se diga de passagem, é uma coisa que faz diferença na vida de qualquer um. Eu vou até entrar aqui, não precisa ser igual o João, de começar pela Divina Comédia, porque não é uma leitura simples, digamos complexo. assim, mas existem tantos livros, depois eu vou até passar para a Kétia um que é um livro que é maravilhoso e que me fez refletir por muito tempo. Com os pés da corça. Me desculpe, gente, eu tô emocionada de estar do lado da Kétia e eu não tô me lembrando do nome. Mas depois ela deixa ali no descritivo. É um livro maravilhoso. O professor Guilherme Freire fala muito também. Sobre a diferença que a literatura faz, gente, assim, existe uma relação muito forte entre a literatura e a construção da nossa imaginação. Sim. Então, nós somos pessoas, de certa forma, aleijada assim, desenvolver essa parte da nossa cabeça. A gente subestima muito a nossa capacidade imagética, né, imaginativa. E a literatura ela vem justamente para preencher esses espaços da nossa capacidade imaginativa. Então, a leitura é um hábito que eu sugiro muito que vocês façam. E aprendam a ter. Tenham fé que não é fácil, não é legal. Eu também tive muita dificuldade de manter, mas sejam fiéis a vocês mesmos. E coloquem como um propósito. A leitura ela faz muita diferença. É preferível preencher com um livro de papel do que um Reels rolando. Sem dúvida, gente. O tempo que a gente perde O próprio Freire, foi legal você ter comentado, ele mesmo sugere, né? 1 hora de estudo, leitura, 1 hora de exercício e 1 hora de oração, se eu não me engano. Sim. E a oração é uma coisa também que realmente não dá para tirar da nossa rotina, mas a leitura fica como minha sugestão, porque na prática fez muita diferença na minha vida. Próximo, então, um santo de devoção? Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Uma querida. Uma querida. Ela está sempre comigo, não tem como não... Agora, inclusive com relação ao nosso tema, fica a questão de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, mas um pouco até clichê pra gente que é católico, né? Nossa Senhora. Mas fica também 2 santos que estão me acompanhando agora nessa próxima jornada, que é a de conceber uma vida, se assim Deus permitir, né? Sim. Mas Santa Ana e São Joaquim. Eles são nossos companheiros de casa de oração Os hoje. avós de São os Jesus. avós de Jesus. E para quem não sabe, Santa Ana ela foi a mãe de Maria, né? Sim. E ela também concebeu em idade já avançada, inclusive. Então, Santa Ana e São Joaquim, acho que para o momento são os ideais. Amém.
Um pecado que virou virtude. Um pecado que virou virtude? Nossa, que essa boa pergunta. Um pecado que virou virtude? Acho que cabe. Gente, eu tenho ainda o péssimo hábito, a luta diária de... A gente come muito, eu e meu marido, a gente come demais. E a gente comia muita bobeira, muita mesmo. Nosso tempo de qualidade era baseado em estar comendo algo assim. A comida sempre fez isso. Então, nesse tempo que nós estivemos juntos, e principalmente depois do momento que eu passei a morar com ele, o João, como um belo italiano exigente, ele me direcionou a certas coisas. O João é uma pessoa que vocês adorariam conhecer. Senhor. Nessa demanda, né, nossa, eu aprendi muito a cozinhar. Hoje é uma coisa que eu amo muito fazer, e o nosso tempo de qualidade antes, que era comendo coisas compradas, né, tipo lanche, tudo que era de pedir. Sim. Hoje a gente passa um tempo ótimo de qualidade cozinhando juntos e agora comendo melhor, digamos assim, com mais controle. A nossa rotina, ela mudou muito, né, desde então, até por questão de saúde. Sim. Então, eu acho que esse exemplo seria um dos pecados que a gente tem mudado, e isso tem sido muito bom. Inclusive, ontem, nosso aniversário de casamento, eu me dei a loucura de fazer um sushi, que inclusive ficou muito bom. Olha só, sexta-feira sem carne com peixe. Muito temos chique. Que manter. Aí a gente inventou de fazer um sushi. No fim deu certo. Olha só, mas é isso. Deus vai cuidando nos detalhes. Deus vai cuidando colocando nos detalhes. 5 cores no prato, hein? Nutricionalmente falando. O próximo, então, Ana, é um lembrete para quem te escutar no futuro, né? Já que isso aqui é um arquivo e um tesouro que vai ficar na internet. Perfeito. Um lembrete para quem me escutar no futuro. Deus tem para nós, dentro de todas as vocações, uma vocação solitária, né, digamos assim, que é você optar pela vida prática junto a Jesus, digamos, sacerdócio religioso. Ou senão nós vamos para a questão do viver juntos, né, que no caso é a minha vocação maior hoje, que é como esposa, né? E como é bom dizer isso, a minha vocação de ser esposa. Porque por muito tempo eu sempre quis muito falar isso, né? E tem sido uma bênção, uma construção muito grande. Então, eu acho que, da minha parte, como mulher hoje que vivo na posição em que vivo de esposa, eu diria para as futuras florzinhas que elas valorizassem isso. O nosso mundo atual, ele quer nos colocar como iguais. Não só como iguais aos homens, ou como coisas, de repente até isso, né? Ninguém é igual a ninguém. E nós temos um privilégio muito, muito grande enquanto mulheres. E nós, como mulheres, temos um benefício muito grande de prover a diferença na vida das pessoas. Temos mais essa facilidade, digamos assim, né? Acho que nós somos mais chamadas a isso do que os homens, por exemplo. O ser mulher. Então, acho que para as futuras florzinhas que vão ter oportunidade de ouvir esse podcast futuramente, eu sugeriria que valorizassem o dom da feminilidade. Ele diz mais do que o mundo moderno nos diz. E você vale muito mais do que aquilo que ele nos propõe. Então, se valorizem no dia a dia, se valorizem no seu cuidado, se valorizem naquilo que vocês põem para dentro. Eu digo na informação. Deixar um pouco o Instagram um pouco de lado e saber mais sobre você, né? Hoje, agora, com a vida que eu levo, diferente da de antes, eu estou me reconhecendo, e isso tem sido um fator importante na questão da feminilidade. Aos nossos ciclos, a mulher, ela é feita destes ciclos, dessas mudanças diárias. É difícil de nós lidarmos com nós mesmas, é muito difícil. É um quebra-cabeça. E eu acho que quando a gente adquire essa possibilidade de nos conhecermos, a gente também acaba adquirindo também essa questão do valorizar a nós mesmas. Sim. Então, valorizar nesse sentido. Valorizar no cuidar de nós para que a gente possa cuidar melhor dos outros. Exatamente. Inclusive, eu vou fazer até um parênteses. Eu acabei de ler um livro da Alice Wunderbrand, acho que é assim que fala o nome dela, que fala sobre o privilégio de ser mulher, né?
Nossa! O Padre Paulo Ricardo falou pra ler e uma querida amiga Mariana me emprestou. Eu falei, meu Deus, ele é pequenino. Mas ele é muito pequeno. É da Eclésia Editora, enfim, quem tiver oportunidade. Outro livro maravilhoso. Não é simplesmente algo, enfim, que possa ser jogado ao vento da feminilidade, mas o próprio ser mulher como Maria Santíssima. Exato. Que a gente tem ela como referência. Exato, a melhor das melhores referências. Pronto, e o nosso último e pequeno, não questionário, mas a pergunta, Ana, um pequeno propósito e sonho a ser cumprido pela Ana. Um pequeno propósito? Dentro do propósito tenho dois. Um que vale mais do meu esforço e outro do esforço de Deus. Do esforço de Deus não, mas que da vontade dele, digamos assim. O propósito que eu tenho hoje é de ajudar mais pessoas e mulheres, provavelmente, porque é mais fácil de ajudar pessoas que estão na posição que a gente vive, né? Eu estou cursando o primeiro curso em animagogia, promovido pela Marina Freitas. Depois também, se for o caso, a gente pode conversar mais. E através da terapia, como comentamos antes, de conhecer a pessoa, como ser humano verdadeiro que somos, não só corpo e não só alma, mas as duas coisas, como Deus verdadeiramente nos fez. Então, que eu peço a Deus que me ajude a proporcionar essa ajuda terapêutica através desse caminho, do qual eu tenho estudado. Com certeza. E também que um propósito, mas também que Deus me conceda o dom da maternidade, né? Que agora a gente começou essa fase, né? E a gente sabe todos os benefícios. Não tem nada de ruim no casamento, gente. Isso daria um outro podcast. Mas esse é um ponto que eu gostaria de viver também. Então tem um ponto da maternidade, que se Deus quiser ele vai se realizar. E o outro de ajudar as pessoas e mais mulheres através da terapia. Bendito seja Deus, com certeza já está. Amém. E o seu... se findar, saiba que também Amém. influencia a Kétia. Mesmo que de longe, low profile, mas nós duas somos low profile, então a gente se influencia bem. Sim. Mas então é isso, se você quiser também estar deixando sua rede social pro pessoal te encontrar, enfim, eu escutei o podcast e quero mandar uma mensagem pra Ana. Fique à vontade, acho que hoje o meu Instagram, acho que ele tá como... Não vão encontrar nada além de uma foto minha e do João. Eu ainda não compartilho nada, mas é o Ana, com 2 N's, Beatriz Dejavit. Depois a gente coloca ali que é um nome complicado que o João me deu. Mas é só o Instagram mesmo que eu uso atualmente. Ok. Então é isso. Mais uma vez, obrigada pela participação, pelo tempo, Ana, por estar aqui hoje, pelas aventuras até encontrarmos aqui o nosso estúdio feito por Deus. Com bastante melanina e solzinho para aumentar a vitamina D. Exatamente. Então, esse prazer é meu. Obrigada mais uma vez. Obrigada então, a você. É isso, queridos e queridas de Jesus. Espero que gostem, assistam esse 7º episódio sobre o matrimônio e essa querida vocação e estado de vida definido pela Ana e o João. Com certeza. Então sejam santos com os pequenos propósitos e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchauzinho.